Em qualquer país do mundo onde haja o mínimo de decência e de respeito à sua respectiva legislação, as coisas que eu vou mostrar aqui seriam motivo suficiente para virar uma corte de cabeça para baixo em investigações minuciosas, mas isso não acontece no Brasil, o país onde a mais alta instância do judiciário faz questão de que sua supremacia vá muito além do próprio nome, faz questão que ela seja mostrada na prática e da forma mais clara possível. Não que isso não cause revolta na população, causa e muito. Só que o poder está centrado todo nas mãos de um pequeno grupo de pessoas que não apenas decide o que acontece com o país, como agora tenta até controlar aquilo que a população pensa sobre isso. Primeiro, veja só essas matérias, começando por essa, que é do jornal O Globo e é do último sábado. Ministros do STF cobram o governo Lula para retirar assinaturas da base pela anistia. Pois é, segundo a colunista Bela Megali, integrantes do Supremo Tribunal Federal enviaram recados a membros do governo Lula sobre o que foi chamado por ela de necessidade de entrar em campo para retirar votos de apoio à anistia. Você não ouviu errado. Ministros do STF, ou seja, do Poder Judiciário, estão mais uma vez violando a Constituição Federal ao tentar interferir no Executivo para cobrar ações relacionadas a um projeto de lei que, de acordo com a própria legislação brasileira, compete neste momento única e exclusivamente ao Poder Legislativo. Por sinal, o requerimento de urgência do PL da anistia foi protocolado agora à tarde, segundo o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, com 264 assinaturas. Mas não é só isso não. Em outra matéria, também do O Globo, só que de hoje, é dito o seguinte: diante da pressão por anistia, Moraes busca classe política e amplia acenos enquanto modula decisões. A articulação envolve jantares com políticos, visita ao Congresso e até decisões recentes sobre punições impostas aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. Em outras palavras, essa é mais uma clara demonstração daquilo que o próprio presidente da Suprema Corte já disse, de que o STF se tornou um poder político. O Judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Por falar em Moraes, ele já não faz mais questão nenhuma de esconder suas prioridades, digamos assim. Matéria da revista Oeste do último sábado. Moraes intima apenas testemunhas de acusação nos processos do 8 de janeiro. Até porque as testemunhas de defesa não contribuirão em nada para o resultado previamente definido, não é mesmo? O mesmo Moraes, por sinal, decidiu no final da semana passada autorizar prisão domiciliar para Chiquinho Brazão, o cara apontado como mandante do assassinato de Marielle Franco. Eu sei que parece inacreditável, mas é verdade. O mesmo ministro que negou tantos pedidos da defesa de Débora dos Santos, por exemplo, a mulher que escreveu uma frase com batom em uma estátua no 8 de janeiro, alegando sempre que ela representava perigo para a sociedade, e só cedeu alguns dias atrás por conta da grande repercussão que o caso ganhou na internet e na imprensa, agora concede o mesmo benefício ao cara acusado de encomendar o assassinato de uma vereadora. O mesmo ministro que negou pedidos parecidos da defesa de Clériston da Cunha, o Clezão, que acabou falecendo dentro da prisão, agora concede prisão domiciliar ao acusado de ser mandante de um assassinato por conta de problemas de saúde. E sabe o que torna essa história ainda pior? A mesma esquerda que por tantos anos cobrou respostas sobre quem mandou matar Marielle, agora permanece em um silêncio ensurdecedor para não criticar o incriticável Moraes. Talvez seja para não descredibilizar quem está perseguindo seus rivais, talvez seja por ter ciência do que acontece com quem o critica. Sinceramente, eu não consigo entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Agora, o centro da questão aqui é o seguinte: diante desses fatos ocorridos, todos nesses últimos dias, você acha que uma instituição como essa está cumprindo seu papel de garantidora da justiça? Mas não pense que acabou, porque além das matérias, esse último final de semana também foi marcado por declarações de 2 dos ministros da Suprema Corte. O próprio presidente, Luiz Roberto Barroso, entregou nas entrelinhas do seu discurso que o Supremo está definitivamente perseguindo a direita. Mas eu vou começar pelas falas de Gilmar Mendes, o sócio da CBF. Se você não entendeu o contexto dessa piada, que infelizmente não é só uma piada, recomendo que assista ao vídeo da última sexta-feira aqui do canal. Ao participar do Brasil Conference nos Estados Unidos, aquele tipo de evento hipócrita que você já está cansado de saber, Gilmar Mendes, inclusive, fez piada sobre a situação da seleção brasileira. Então, há quem diga que hoje em dia a gente ouve falar mais dos 11 do Supremo do que dos 11 da seleção brasileira, ou até que o Supremo está legislando.
Eu queria ouvir do senhor, não como ministro, mas como jurista, ao que o senhor atribui essa percepção. Bom, todos sabem que a seleção brasileira não está indo muito bem, então... Se fosse só pelo futebol, tudo bem. O problema é que o nosso dinheiro está envolvido nessa palhaçada. Enfim, o principal ponto da participação de Gilmar Mendes no evento foi o seu reforço em relação aos seus tradicionais ataques à Operação Lava Jato, dessa vez falando explicitamente que ele se orgulha de participar do desmonte da operação. Pelos dados que tinha, pelas más práticas que foram reveladas, por exemplo, toda a impressão, tudo aquilo que depois se revelou na chamada Vaza Jato e depois Operação Spoofing, parece que eu já sabia. Que o juiz combinava com os procuradores, as ações, e depois isso tudo ficou provado. Alguém diz, mas o senhor tinha inside information lá? Nada disso. Uma vantagem da gente envelhecer lendo é que a gente acaba ganhando essa capacidade de adivinhar, não é? Então, eu acho que adivinhei. E fico muito orgulhoso de ter participado desse processo que você chamou de desmanche da Lava Jato, porque era uma organização criminosa. O que eles organizaram em Curitiba, lamentavelmente, era uma organização criminosa. Pois é, um ministro da Suprema Corte dizendo que se orgulha de ajudar a desmontar a operação que desvendou o maior esquema de corrupção do país até aquele momento, e ainda por cima dizendo que se orgulha de adivinhar as coisas. É sério que ele acha que adivinhações fazem parte do trabalho de um juiz? Enfim, os absurdos não acabam por aí, porque quando questionado sobre as semelhanças do que foi revelado pela Vaza Jato e a atual conduta de Alexandre de Moraes, e ainda sobre Moraes ser suspeito para participar dos julgamentos da suposta tentativa de golpe, ele fez questão de dizer que o ministro e o ex-juiz Sérgio Moro são incomparáveis. Não há justificativa para ele ser afastado, uma vez que ele já era relator desses inquéritos e depois dos inquéritos que se agregaram. Então, não se pode falar disso. Ele não é suspeito, não está impedido, não está julgando no seu interesse. Não se pode nem de longe comparar Alexandre com Moro. De fato, são incomparáveis. Enquanto Moro conversou com procuradores a respeito de crimes que, de fato, ocorreram, o ministro Alexandre de Moraes, ou pelo menos no gabinete dele, a instrução era para que fosse usada a criatividade para encontrar provas sobre crimes que nunca ocorreram. Enfim, a última fala dele que eu destaco aqui é, na verdade, para manter aqui guardado uma prova que pode ser usada no futuro do próprio ministro falando sobre a ilegalidade da punição a opiniões. Agora, obviamente que as pessoas podem ter um fato e ter uma opinião sobre este fato que não leva à criminalização. Aí seria negar a liberdade de expressão. Os políticos dizerem, eu não gosto da Tabata, né, ou os apoiadores, por razões, porque ela estudou em Harvard, ou porque não concluiu o curso, ou seja lá por quê. Isso não é relevante do ponto de vista de fake news. Pois é, na teoria é tudo muito bonito, o problema é que na prática tem acontecido justamente o contrário. Bom, como eu falei anteriormente, Gilmar Mendes não foi o único ministro a discursar. O atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, não viajou aos Estados Unidos para participar presencialmente da Brasil Conference realizada nesse último final de semana, mas participou através de vídeo. Antes mesmo de mostrar as falas dele, eu preciso chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, perceba pelo som ambiente, enquanto o vídeo de Barroso era exibido no telão do evento, que ninguém prestou atenção. Ficou muito nítido pelo áudio que, enquanto o presidente de uma instituição super respeitada internacionalmente, como eles dizem, estava falando, todo mundo que estava ali presente estava conversando entre si. E segundo,
Que cenário é esse que o ministro montou para gravar esse vídeo? Quem teve a ideia de colocar 11 pessoas para ficarem ali, de figurantes, enquanto Barroso falava por quase 20 minutos? Enfim, quem sou eu para questionar as necessidades que o ego de cada um tem, não é mesmo? Vamos agora direto ao que interessa. Nas entrelinhas do seu discurso, o atual presidente do STF deixou muito claro que a corte, definitivamente, está perseguindo a direita brasileira. Ele largou algumas pontas soltas ao longo da sua fala, mas eu as reuni aqui para que esse contexto fique claro. Veja só. Porém, nós vivemos uma quadra em que a democracia vem sendo colocada em xeque, num processo que tem sido identificado como o de recessão democrática. Esta recessão democrática tem resultado da ascensão do populismo autoritário em diferentes partes do mundo. O populismo autoritário pode ser de esquerda, pode ser de direita, mas a verdade é que nos últimos tempos nós temos verificado a ascensão de um extremismo de direita. O segundo fenômeno que aconteceu no movimento extremista atual foi a captura do pensamento conservador pelo extremismo. Aqui no Brasil, para enfrentar o populismo autoritário, o extremismo, o Supremo Tribunal Federal chamou para si essa missão, ao lado de outras instituições, mas o Supremo chamou para si esse papel e atuou intensamente mediante diferentes formas de atuação. Pois é, nas palavras de Barroso, o Supremo chamou para si a missão de enfrentar o extremismo. E também nas palavras dele, o extremismo hoje é de direita. Ou seja, o Supremo assumiu o papel de perseguir a direita brasileira. E para finalizar, o mesmo tipo de discurso, só que em tom poético e com uma pausa para um golinho de café. Chego agora à conclusão dessa apresentação, que precisa ser necessariamente breve, ainda mais por vídeo, mas agradecendo muito a atenção de todos. Olhando o mundo atual com olhos de ver, é preciso reconhecer que há trevas no horizonte. Agora eu pergunto, isso é a postura de um ministro? Pior, isso é a postura de um presidente da Suprema Corte?